Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Mais adiante Jesus diz: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este é o 6º domingo do tempo comum e nós já estamos há 3 domingos lendo o famoso Sermão da Montanha de Jesus, que abre o Evangelho de São Mateus. Começamos com as bem-aventuranças, onde Jesus colocava os princípios básicos da nova lei, a nova aliança que ele veio trazer do céu. Depois, domingo passado, nós vimos que quem cumpre esses preceitos da nova lei das bem-aventuranças, este dá gosto à vida, é sal da terra e é também luz do mundo. Hoje, na continuação, Jesus vai nos falar a respeito da lei. Cumprir a lei ou não cumprir? Jesus era acusado pelos fariseus e mestres da lei de não ser um bom cumpridor da lei de Moisés. Aqui ele mostra que o seu ensinamento, as suas bem-aventuranças, são uma lei muito mais exigente do que aquela deixada por Moisés. Vamos lembrar que este é o último domingo antes de iniciarmos o tempo da Quaresma. Quarta-feira de cinzas começa esse tempo de revisão da nossa vida, de conversão, de oração mais intensa e preparação para a Páscoa do Senhor. Antes, neste final de semana especialmente, nós temos o tempo do Carnaval, que acabou se tornando um tempo de muita folia e muitos desmandos. Você será feliz se usar esses dias para descansar na sua casa, para estar com os amigos, para se alegrar sim, porque a alegria faz parte da vida cristã, mas de maneira sóbria e útil para a vida. Muitos fazem retiros nesses dias, outros aproveitam para se dedicar um pouco mais àquilo que vale a pena, o amor familiar e a vida. Pois bem, neste domingo de Carnaval nós estamos aqui com esse longo texto do Evangelho que fala sobre a lei. Tão longo que até a liturgia prevê uma leitura mais resumida, mais breve, para ser mais bem saboreada. Mas é útil, sim, ler todo o texto. Se você tiver condição de fazer isso num momento de calma, pegue totalmente esse texto que fala sobre a nova lei, a lei que Jesus promulga no Sermão da Montanha, e você vai ver que ela apresenta primeiro uma contradição. Por um lado, Jesus diz com todas as letras: eu não vim abolir a lei que os fariseus ensinam, que os mestres da lei ensinam. Eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir plenamente. E nenhum preceito será tirado. A gente já fica meio pensativo dizendo: mas tanta coisa mudou. Eu não tenho mais o preceito do sábado. Eu não tenho mais aqueles preceitos das purificações dos judeus. Eu não tenho mais aquele mundaréu de leis
que os fariseus ensinavam tanto, e Jesus é tão claro dizendo que nenhuma vírgula deverá ser tirada, até que tudo se cumpra, tá? Mas logo em seguida ele vai dizer que a nossa maneira de ver a lei não deve ser essa dos fariseus e doutores da lei, mas deve ir mais fundo, deve ir além disso, deve cumprir a lei na sua totalidade. Então, na verdade, não existe uma contradição propriamente, mas existe uma afirmação da lei, aquela que Deus, Ele mesmo, deu ao povo no caminho do deserto, através de Moisés. Ela foi uma grande pedagogia de Deus para conduzir o povo até a chegada de Jesus, até a vinda do Messias. E nesse sentido, Jesus valoriza essa lei. E nós também temos no Antigo Testamento, faz parte das nossas leituras, da nossa tradição, porque realmente elas são de Deus e levam a Jesus. Só que Jesus as supera. Ele não é apenas Moisés, o legislador, um profeta, ele é o Filho de Deus e vem trazer de modo simples e divino aquilo que é a nova lei do reino. Então ele não vem abolir a lei, mas ele vem nos ensinar a cumpri-la mais perfeitamente. E aqui vem uma série de exemplos que Jesus oferece. Não basta não matar, como diz a lei antiga. É preciso que a gente cuide de apenas sentir raiva, já é uma forma de matar. Jesus quer que nós tenhamos uma consciência mais límpida e mais radical com relação ao respeito pela vida do irmão. Não apenas tirar a vida é um pecado, mas muitas vezes temos outras formas de matar. Temos formas de matar que são sutis, como a inveja, o ódio, o egoísmo. São formas de tirar a vida dos outros. Não só no nosso nível pessoal, no nosso relacionamento familiar, mas povos inteiros. O que dizer desse mandamento não matar quando nós vemos que um povo inteiro é dizimado, como fez Israel com a faixa de Gaza, milhares de pessoas? Ou como faz agora o presidente dos Estados Unidos, promovendo a morte de fome de uma população toda na ilha de Cuba. Não matar, ele não está matando, está sim, porque existem formas mais sutis de matar. E essa o Evangelho denuncia. As bem-aventuranças diziam que aqueles que promovem a paz é que são chamados filhos de Deus. Então, a simples raiva, o ódio, esse mundo de ódio que nós estamos cercados, como nós devemos fugir disso através do amor. Outra questão que Jesus levanta é a questão do adultério. A lei dizia que o adultério é um pecado grave, e é uma falta de lealdade, é uma traição com a família. Porém, diz Jesus, o simples olhar desejoso, um mau pensamento, já é um pecado grave. E assim vai Jesus citando diversos exemplos, como é o caso, por exemplo, do casamento. O casamento que Moisés havia dito que era possível, o divórcio. Jesus chama para a essência do casamento, que é a entrega total da vida. Ou então a fidelidade à palavra dada, que é mais importante do que qualquer lei, qualquer documento escrito. A palavra de alguém é o seu compromisso pessoal. Hoje nós vivemos num período em que tantas leis existem. Olha, se leis resolvessem o problema da convivência humana, esse mundo de leis que nós fazemos o tempo todo, basta olhar a estante de um jurista, de um advogado, vocês vão ver metros e metros de livros que falam das muitas leis, que são importantes, sim, mas não resolvem, porque se a lei não for vivida de coração, se não for superada pelo amor, nenhuma lei é capaz de salvar, nem a convivência nossa de cada dia, que tem que ser feita na sinceridade, na confiança e no amor, e não
nas palavras da lei. Olha, o amor supera a lei, porque, como diz Jesus nas bem-aventuranças, o seu ensinamento faz com que a gente pense não em evitar o pecado, não em fazer o mínimo necessário para não pecar, mas fazer o máximo possível para amar cada vez mais. Essa é a nova lei do reino que nós devemos estar preparados para viver. Vem aí a Quaresma, é um bom tempo para a gente realmente pensar se nós estamos vivendo profundamente comprometidos com a lei de Deus ou superficialmente fazendo o mínimo necessário. A Quaresma nos ensinará realmente a conversão para o amor. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.